Olá, boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Então, nós estamos no Departamento da Família, né? A Depósito Fiscal. Estamos começando esse desafio hoje, dia 1º de junho. São 40 dias, então estamos começando hoje, fazendo aí com vocês o desafio de amar, que é aquele desafio do filme A Prova de Fogo, filme evangélico que eu creio que todos já conhecem, né? Então vamos estar fazendo esses vídeos, mandando, né? E queremos aí que vocês façam, né? Já foi mandado no grupo da igreja, eu creio que já tem uns irmãos que já estão fazendo, né? E creia que Deus vai agir naquela área que você necessita, né? Que você sabe qual é a área que você necessita, se é a área do relacionamento, se é a área sentimental, se é algo no teu casamento, no teu lar, né? Você é seu esposo, você é sua esposa, se é algo que você precisa amar, né? O próximo e em tantas outras áreas da nossa vida, não só na área do marido e mulher, né? Do cônjuge. E a palavra do Senhor, ela nos ensina, né? O verdadeiro amor, quem nos ensina quando nós estamos prontos, coração aberto para aprender, né? É o Espírito Santo de Deus que nos ensina, né? Então eu vou ler a introdução do livro Desafio de Amar. Receba esse livro como um alerta. Essa jornada de 40 dias não pode ser encarada superficialmente. Ela é um desafio e, na maioria das vezes, um processo difícil, mas incrivelmente recompensador. Aceitar esse desafio exige uma mente determinada e decisões firmes. O seu propósito não é o de ser experimentado ou testado por pouco tempo, e aqueles que desistirem cedo perderão os maiores benefícios. Se você se comprometer com um dia de cada vez e um período de 40 dias, os resultados poderão mudar a sua vida e o seu casamento. Considere esse livro um desafio vindo de quem já o aceitou antes de você. As Escrituras dizem que Deus projetou e criou o casamento para ser algo bom. Ele é um presente lindo e inestimável. Deus usa o casamento para nos ajudar a acabar com a solidão, multiplicar nossa eficiência, construir famílias, criar filhos, curtir a vida e nos abençoar com um relacionamento íntimo. Mas além disso, o casamento também nos mostra a necessidade de crescer e de lidar com nossas próprias dificuldades e com nosso egocentrismo, através da ajuda de um companheiro para a vida toda. Se somos ensináveis, iremos aprender a fazer aquilo que é mais importante no casamento: amar. Esta poderosa união lhe mostra o caminho para amar incondicionalmente outra pessoa, imperfeita, isto é maravilhoso. É difícil, é uma mudança de vida. Esse livro sobre o amor, sobre a aprendizagem e sobre o desafio de viver um relacionamento amoroso. E a jornada se inicia com a pessoa que está mais próxima de você, seu cônjuge. Que Deus lhe abençoe nessa aventura. Mas esteja certo de uma coisa: você precisará de coragem ao aceitar esse desafio. Você precisa ter a consciência de que, ao invés de seguir o coração, terá que governá-lo. O mundo diz para seguir o coração, mas se você não estiver governando o seu,
então alguém ou alguma outra coisa estará. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9. E ele sempre perseguirá aquilo que parece certo no momento. Nós desafiamos você a pensar de maneira diferente, escolher direcionar o seu coração para aquilo que será melhor ao longo do caminho. Esta é a chave para relacionamentos permanentes e recompensadores. A jornada do desafio de amar não é um processo para tentar fazer do seu cônjuge a pessoa que você quer que ele seja. Com certeza você já descobriu que o esforço em tentar mudar o seu marido ou a sua esposa acabou em fracasso e frustração. Pelo contrário, esta é uma jornada de exploração e de demonstração genuína de amor. Mesmo quando o seu desejo acaba e quando as suas motivações estão enfraquecidas. A verdade é que o amor é uma decisão e não apenas um sentimento. Ele não busca os seus próprios interesses. É sofredor e transformador. E quando o amor é demonstrado verdadeiramente como foi planejado para ser, o seu relacionamento tem grandes chances de mudar para melhor. Em cada dia dessa jornada estão incluídos 3 elementos muito importantes. Primeiro, um aspecto único do amor será discutido. Leia cada um desses aspectos cuidadosamente e esteja aberto a um novo entendimento do que significa amar alguém verdadeiramente. Segundo, você terá um desafio específico para fazer com seu cônjuge. Alguns serão fáceis e outros bem desafiadores, mas leve cada desafio a sério e seja criativo e corajoso o suficiente para realizá-lo. Não desista se situações externas lhe impedirem de completar o desafio específico. Apenas faça-o o mais rápido possível e prossiga na jornada. Por último, você terá um espaço para anotar o que está aprendendo, fazendo e como seu cônjuge está reagindo. Aí ali você vai anotar, né? No caso, como vocês vão acompanhar pela internet, vocês podem marcar num caderno, uma anotação, uma agenda, como que está reagindo cada dia, né? Você coloca lá dia 1 e coloca como que está reagindo àquele dia do desafio. É importante que você aproveite esse espaço para registrar o que está acontecendo com você também, no caso, né? E com o seu cônjuge ao longo do caminho. O seu processo estará registrado nessas anotações que provavelmente se tornarão inestimáveis para você no futuro. Lembre-se, você tem a responsabilidade de proteger e guiar o coração. Não desista, não fique desencorajado, decida dirigi-lo e agir assim até o final. Aprender a amar verdadeiramente é uma das coisas mais importantes que você fará. Agora, pois, permanece
a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. 1 Coríntios 13:13. Ok? Agora, o primeiro dia do desafio, o meu esposo vai estar fazendo aí com você. E vamos para o primeiro desafio? No capítulo 13, e verso 1 a 3 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre o amor. Foi dado a introdução e o título está como o amor é paciente. Esse é o nosso primeiro dia do desafio de amar, a qual no capítulo 13, verso 1 de 1 Coríntios vai nos falar assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O primeiro dia será que o amor é paciente. Em Efésios capítulo 4, verso 2, eu quero deixar esse versículo, e o autor deixou esse versículo, que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Meus amados, o amor funciona. O amor ele é motivador, mais poderoso e tem uma profundidade. E significa bem maiores do que a maioria das pessoas pensam. O amor faz o que é melhor para com os outros e tem poder para nos fortalecer para enfrentar grandes problemas. Nascemos com uma sede perpétua de amor. Nosso coração precisa de amor. Assim como os nossos pulmões, eles necessitam de oxigênio. O amor muda a nossa motivação de vida. Os relacionamentos se tornam significativos com ele. Nenhum casamento é bem sucedido sem amor. O amor ele é construído sobre dois pilares, que melhor definem o que ele é. Esses pilares são a paciência e a bondade. E todas as outras características do amor são extensões desses dois atributos. E é que começamos o nosso desafio. E começa o seu desafio, que é com a paciência. O amor vai lhe inspirar a ser uma pessoa paciente. Quando você decide por ser paciente, você responde de maneira positiva a uma situação negativa. Você é tardio em se irar-se. Prefere ter um pavio longo e se irritar facilmente. Ao invés de ser impaciente e exigente, o amor lhe ajuda a se acalmar e a transmitir misericórdia aos que estão ao seu redor. A paciência traz a calma interior em meio à tempestade exterior. Ninguém gosta de ter uma pessoa impaciente por perto. Estar próximo de alguém assim
faz você reagir com raiva, insensatez e de maneira lastimável. A ironia da raiva em uma ação errada está em gerar novos erros por si só. A raiva quase nunca se torna as coisas melhores. Na verdade, ela geralmente cria mais problemas, mas a paciência paralisa o andamento do problema. A paciência, mais do que o morder da língua, mais do que bater na boca, é respirar fundo. Ela purifica o ar. Ela tá dando risada ali. Ela purifica o ar. Ela impede a insensatez de espalhar seu veneno por toda a casa. Ter paciência é escolher controlar suas emoções ao invés de permitir que elas lhe controlem. É demonstrar discrição ao invés de pagar o mal com o mal. Se seu cônjuge lhe ofender, você rapidamente revida ou você se controla? Tá aí uma pergunta que o autor aqui nos fala. Você reage com raiva quando lhe tratam injustamente? Se a resposta for sim, sabia que você está espalhando veneno ao invés de remédio? Aqui vai falar sobre a causa da raiva. O autor fala bem assim: a raiva é causada, na maioria das vezes, quando um forte desejo por algo é combinado com decepção ou tristeza. Você não consegue o que quer, então começa a se irritar por dentro. Muitas das vezes, ela é reação emocional que resulta nas nossas razões egoístas, tolas e más. Por outro lado, a paciência nos torna sábios. Ela não se apressa em julgar, mas ouve o que a outra pessoa está dizendo. Ela espera na entrada, enquanto a raiva deseja invadir com violência. A paciência aguarda para ver toda a situação antes de julgar. A Bíblia diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios capítulo 14, verso 29. Assim como a falta de paciência fará do seu lar uma zona de guerra, a prática da paciência estimulará a paz e a tranquilidade. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios capítulo 15, verso 18. Frases como esta do livro de Provérbios são princípios claros de aplicação eterna. A paciência é o lugar onde o amor encontra sabedoria. E todo casamento precisa estar combinado, precisa dessa combinação para permanecer saudável. A paciência lhe ajuda a dar ao seu cônjuge o direito de ser humano. A paciência entende que todos falham, mas um erro é cometido. A paciência decide dar mais tempo do que ele ou ela precisa para corrigi-la. A paciência lhe capacita a permanecer firme durante os tempos difíceis do seu relacionamento, ao invés de lhe esgotar com pressões. Mas o seu cônjuge pode contar com um marido ou com uma esposa paciente. É uma pergunta. Mas o seu cônjuge pode contar com um marido ou com uma esposa paciente? Ela pode ter certeza do que, se trancar as chaves dentro do carro, poderá contar com a compreensão ao invés de ouvir sermões que lhe fará sentir-se como uma criança? Ele pode se assegurar do que, se
nos últimos segundos do jogo de futebol, não vai ouvir uma lista de sugestão de como poderia usar o melhor o seu tempo? Acontece que poucas pessoas são tão difíceis de conviver quanto uma pessoa impaciente. Como seria o tom de voz do seu lar se você colocasse em prática essa abordagem bíblica? Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas seja sempre bondoso uns para com os outros e para com todos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e no verso 15. Poucos de nós praticam a paciência de uma forma adequada e nenhum de nós pratica naturalmente. Mas o homem e a mulher sábios verão a paciência como um ingrediente essencial para o casamento. Esse é um ponto de partida para demonstrar o amor verdadeiro. Essa jornada do desafio de amar é um processo. A primeira atitude que você deve decidir é ter de ser paciente. Pense nisso como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros raso. Uma maratona que vale a pena correr. O desafio de hoje é: a primeira parte do desafio de hoje é muito simples. Apesar do amor se comunicar de várias formas, as palavras, a maioria das vezes, refletem o estado do nosso coração. Para o próximo dia, decida demonstrar paciência de modo algum diga algo negativo para o seu cônjuge. Se a tentação vier te atingir, não diga nada. É melhor segurar a língua do que dizer algo que possa se arrepender depois. Anote aqui quando o desafio de hoje estiver completo. Aconteceu alguma coisa hoje que lhe deixou com raiva do seu cônjuge? Faça essa pergunta para você e responda. Se você está tentando a ter um pensamento condenável e a expressá-lo como palavras, são perguntas de hoje do desafio de amar. O primeiro dia é esse. Foi sobre paciência. E a pergunta é: você ficou com raiva do seu cônjuge hoje? Você foi tentado a ter pensamentos condenáveis e expressá-los com palavras? E o versículo final do nosso primeiro desafio de amar é esse: sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago capítulo 1, verso 19. Nesse primeiro desafio, vou fazer uma oração para que Deus venha abençoar a tua vida e reflita sobre essas palavras que aqui nos foi falado. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por esse primeiro desafio, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter paciência, Pai, nos tempos de tribulação, nos tempos difíceis, Pai. E possamos, Senhor, entender, Senhor, nossos cônjuges. Que a tua serva, Senhor, venha entender, Senhor Deus, seu marido. E seu marido venha a compreender, Senhor Deus, as necessidades, Pai, que tem a sua esposa. Abençoa, Senhor Deus, esse primeiro desafio. Que possamos, Senhor Deus, ler os 40 desafios e sermos, Senhor Deus, melhores esposos, melhores esposas. Abençoa, Pai, a quem estiver ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.